Essa noite eu quero tratar do tema Não me envergonho do Evangelho. Vamos falar juntos? Não me envergonho do Evangelho. Vamos falar assim com o rosto ereto. Eu sei que você está procurando o texto, né? Está ligando sua Bíblia tecnológica no aplicativo ou está abrindo sua Bíblia. Mas levante assim um pouquinho o seu rosto e diga: não me envergonho do Evangelho. Vamos dizer de novo: não me envergonho do Evangelho. Eu queria ouvir só os homens falando isso. Que bom ouvir isso. Quantas mulheres podem falar assim? Vamos fazer todos juntos? Não me envergonho do Evangelho. Qual o nosso tema hoje? Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro capítulo de Romanos e ler o verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Põe assim a sua mão no coração. Você que está em casa também pode orar conosco. Feche seus olhos e diga comigo: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la, que a tua palavra me alcance profundamente e, me alcançando, me promova, me edifique, me santifique, me transforme e me abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Levante suas mãos assim, com as palmas viradas, uma de frente para a outra. E para a palavra do nosso Deus, lida esta noite, sem deixar a sua boca fechada, dê o melhor aplauso que você puder. Diga aleluia, aleluia, glória ao teu nome, obrigado por tua palavra, Deus. Amém. Deus nunca apresenta um problema sem apresentar também a solução. Gosto muito disso em Deus. Ele não nega o problema, mas apresenta a solução. Se Deus lhe revelou um problema, fique tranquilo, Ele já tem a resposta. A gente vê isso por toda a Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, Deus disse para a primeira família: a terra está amaldiçoada por causa de vocês. A terra vai negar o seu fruto, ela vai dar espinhos e abrolhos. Maldita é a terra pela desobediência. Há um problema cosmológico agora, com a desobediência de vocês, afetou o ecossistema. Tudo entrou em dano. O universo entrou em dano por causa de vocês. Por causa da desobediência da mulher e depois do homem, entrou a maldição no universo. Mas no verso 15 Deus disse: pela mulher entrou o pecado no mundo, da mulher nascerá um varão que vai pisar a cabeça da serpente. Dê um aplauso para Jesus. É maravilhoso isso. Ele apresenta o problema e apresenta a solução. Por exemplo, em Gênesis 6, a Bíblia diz que a terra toda estava contaminada. E Deus disse: me entristeço de haver criado o homem. Vou destruir tudo que criei. Mas Gênesis capítulo 6 diz assim: porém Noé andava com Deus. Dê um aplauso a Jesus. É maravilhoso. Por exemplo, em Gênesis 11, há uma balbúrdia e uma confusão da linguagem
e ninguém mais se entendia por causa da torre da confusão. Isso no capítulo 11, mas no capítulo 12 Deus chama Abraão e a partir dele levanta uma grande nação, e a partir dessa nação o Salvador Jesus Cristo, que está aqui com a gente hoje à noite e que está aí na sua casa também. Um aplauso para ele, é maravilhoso. Sempre que Deus apresenta o problema, Ele apresenta a solução. Nada pega Deus de surpresa. Deus já tem a solução para o problema que você ainda vai ter. Quando o diabo vem com o fubá, Jesus já vem com o angu pronto. Não há problema que o inferno arranje hoje que Deus já não tenha preparado a solução antes da fundação do mundo. Dê um aplauso para esse Deus. Ele é maravilhoso. Deus não está no céu roendo unhas e dizendo: e agora, que farei com o coronavírus? Não. Deus, sempre que apresenta o problema, apresenta a solução. Por exemplo, Jesus Cristo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Mas o verso não termina aí. O verso prossegue: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Um aplauso para ele. É maravilhoso. Por exemplo, em João 10, Jesus Cristo disse: o ladrão, o Satã, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas não tem um ponto final, tem uma vírgula. E aí ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tem alguém vivo nesse auditório para se alegrar? Problema e solução. Todas as vezes que a Bíblia apresenta o problema, apresenta a solução. O choro pode durar uma noite, não acabou aí. Mas a alegria vem pela manhã. Se alegre na presença de Deus. Muitas são as aflições dos justos. Está na Bíblia. Aí a Bíblia põe uma vírgula e acrescenta assim: mas de todas o Senhor o livra. Se alegra na presença de Deus. Sempre há solução. Minha mãe dizia: para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Aí eu conheci Jesus e a Bíblia me disse que Ele ressuscitou. E Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dê um aplauso para Ele. Tem jeito para tudo agora. Semana passada nós lemos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Lemos de 18 a 32. E o verso 18, se você está com ela aberta ou ligada, começa com a ira de Deus que se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que convertem a verdade de Deus em mentira. Porque o que de Deus se pode conhecer, tanto o seu eterno poder como sua divindade, neles está manifesto, porque Deus lhe o manifestou, para que tais homens fiquem inexcusáveis. Mas tais homens resolveram amar e adorar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou a um sentimento perverso, para desonrarem os seus corpos entre si, porque até as suas mulheres deixaram o uso natural
para um contrário à natureza, e da mesma sorte os homens abandonaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos o castigo que convinha ao seu erro. E porque eles não tiveram interesse em conhecer a Deus, Deus os abandonou a um sentimento perverso. E o verso 32 termina dizendo: e não somente fazem, depois de uma lista de contradição do comportamento humano, ele termina no 32 dizendo: não somente fazem, mas estimulam os que assim fazem. Então observe que a semana passada, a partir do verso 18, fala da ira que se derrama do céu contra toda impiedade e injustiça. Mas 2 versículos antes, Paulo havia apresentado a solução. Ele disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que crerem. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então veja que antes de mostrar o problema, ele já mostrou a solução. Só que Paulo diz algo muito interessante. Ele diz: não me envergonho do Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho são as boas notícias de salvação. São as good news. São as true news. As mensagens verdadeiras, não são as fakes. E é a mensagem de salvação. Então o Evangelho são boas notícias de salvação. O que é Evangelho? Nossa, vocês pegam rápido. De manhã o pessoal demorou a entender. Eu vou repetir a pergunta: o que é Evangelho? E eu vou perguntar de novo: o que é Evangelho? Então nós observamos que Evangelho quer dizer boas notícias de salvação. Então por que alguém iria se envergonhar do Evangelho? Porque Paulo teve que dizer: não me envergonho do Evangelho, se o Evangelho são boas notícias de salvação. Mas essa geração da Bíblia no celular, muitas vezes por motivos de praticidade, outras vezes por motivo de não querer carregar este livro, muitas vezes não se dá conta de que, conquanto a Bíblia não seja o Evangelho está na Bíblia, e em toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, se revela o Evangelho de Deus de fé em fé, e a justiça de Deus de fé em fé. Então o Evangelho é a mensagem de salvação que está contida na Bíblia Sagrada. E aí, eu estava ontem conversando com Deus sobre vocês e sobre você que está em casa, e perguntando: Deus, por que as pessoas teriam motivo de ter vergonha do Evangelho? E me vieram imediatamente 3 confusões que as pessoas fazem. Número 1, as pessoas confundem evangelho com evangélicos. E são 2 coisas absolutamente distintas. As pessoas confundem evangelho com evangélicos. O povo evangélico é composto por pessoas falhas. O evangelho não falha. Dê um aplauso a Jesus por isso. O povo evangélico é composto por pecadores, na sua maioria arrependidos, mas o Evangelho leva pessoas arrependidas à salvação pela fé. É distinto.
E às vezes temos vergonha do povo, mas nunca devíamos ter vergonha do Evangelho. Segundo, as pessoas confundem Evangelho com líderes evangélicos. Evangelho e líderes evangélicos são coisas distintas. Ao longo da história, as pessoas, por exemplo, conhecem grandes jogadores de futebol. Se falarmos grandes jogadores de futebol, vem à sua mente Neymar, CR7, Messi, vem à sua mente Mbappé. Esses são os jogadores que ganham milhões, mas eles são a minoria. Na profissão de jogadores de futebol, a grande maioria ganha um salário mínimo. É a esmagadora maioria. As pessoas do mundo conhecem o Evangelho a partir da mídia. Então, elas quando pensam em liderança evangélica, pensam logo em Bispo Macedo, mas dificilmente pensam em bispos mais tarde. Nem todos começaram tão cedo. Então as pessoas pensam em Evangelho, elas pensam em R.R. Soares, Silas Malafaia. Quem conhece um pouco mais a maior denominação evangélica do Brasil, as Assembleias de Deus, pensa em Abner Ferreira, em Samuel Câmara, pensam em José Wellington Bezerra. Quem conhece um pouco mais as músicas evangélicas, pensa na família Valadão. Quando pensa em evangélico, pensam nos cantores evangélicos de renome, como o grupo Quemuel, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara. Alguns que cantavam no meio evangélico agora cantam músicas seculares. Pensam em Aline Barros, pensam em Isadora Pompeu, em Bruna Carla e outros cantores que têm contratos milionários com gravadoras. Mas as pessoas, quando pensam em evangélicos, elas dificilmente pensam nos pastores que trabalham nos bairros, nos pastores que labutam em pequenas cidades, em cidades quase desconhecidas. As cidades do interior são praticamente desconhecidas. O Rio de Janeiro tem 92 pequenas cidades. E as cidades do interior têm trabalhos sensacionais que o mundo não conhece. As pessoas não se dão conta do trabalho que é feito pessoa a pessoa. Eu cansei, porque já estive em mais de 30 nações, e no Brasil, de uma ponta a outra do Brasil, esses dias estava falando com um amigo no Acre, ele estava dizendo, pastor, você tem que voltar aqui. E quando falo de Teresópolis, cansei de ver as pessoas confundirem Teresópolis com Petrópolis. Eles falam, o senhor é aquele pastor de Petrópolis. Eu falo, não, sou de Teresópolis. O mundo conhece os pregadores do YouTube, os pregadores dos likes, das lives, das mídias sociais, como David Leonardo. E eles pensam, como conhecem os pregadores das mídias, eles pensam que um pregador evangélico é um coach da fé. Eles imaginam que o objetivo da nossa mensagem é promover autoajuda. E o objetivo da nossa mensagem não é autoajuda, é trazer ajuda do alto. Não é a consolar a tua alma e confortar o seu ego. O objetivo da nossa mensagem é que a vida de Deus entre em você e te transforme de dentro para fora e faça você nascer de novo e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Está entendendo? Então eles pensam muito errado porque não nos conhecem. E aí eles sabem pouco, muito pouco, sobre o evangelho da salvação. Pensam que se converter é fazer uma oração de entrega pública, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e voltar para a minha vida velha e para a minha velha vida. Eles acham que é isso. Por exemplo, a gente viu Gretchen se converter, em vez de cantar pirim pim pim, ela cantava Jesus é rei, oh, 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 Jesus é rei, oh, oh, oh. A Carla Pérez é evangélica. Esses artistas que vocês verem hoje na mídia são evangélicos. Os programas de televisão da tarde que querem audiência trazem agora artistas evangélicos.
Então o mundo, eles olham para nós de uma maneira, pensando que ser evangélico é só falar o nome de Jesus. O que eles sabem, no entanto, sobre um encontro com Deus verdadeiro, em que uma pessoa fica 3 dias se arrependendo, 3 dias sendo lavada pelo sangue de Jesus, 3 dias em confronto consigo mesma, se encontrando e encontrando Deus, 3 dias lavadas no sangue do Cordeiro. Elas não sabem nada de encontro. O que elas sabem sobre discipulado? O que elas sabem sobre denominações que vivem de ofertas voluntárias dos fiéis, que não recebem 1 centavo de poder público nenhum? O que elas sabem das ofertas voluntárias dos fiéis que mantêm as igrejas funcionando? O que elas sabem sobre a existência de uma igreja como essa, que vive milagre em cima de milagre? O que elas sabem? Que cada evento feito em certas igrejas é confiando totalmente na intervenção milagrosa de Deus, e que quando fecha o caixa após evento, é glória a Deus pelos corredores e gente exaltando nos bastidores. O que eles sabem sobre igrejas que não têm uma matriz milionária em Roma, que não tem uma sede, uma cabeça milionária na América do Norte, que não é mantida por recursos da Europa? O que o mundo sabe sobre igrejas que têm obras sociais e sustentam missionários das nações, e mantêm o consultório aberto e atendendo crianças apenas com o dinheiro e o recurso dos fiéis? Elas não sabem sobre as igrejas que constroem por milagre e mantém as suas obras sociais por milagre. O que elas conhecem sobre a paternidade de um Sandrinho, que exerce paternidade sobre crianças das comunidades e dos bairros mais distantes de Teresópolis, que foram abandonadas, muitas delas, pelos seus pais, e que jamais conheceram seus pais biológicos? Elas sabem nada sobre isso. Elas não conhecem nem os líderes evangélicos, nem os evangélicos, e muito menos o evangelho. E elas pensam que conhecem o evangelho por causa de uma coisa que ela viu na rede social. Por isso que um sociólogo que estava fazendo pós-graduação no Reino Unido, quando foi estudar os evangélicos lá na região do Pará e na região norte e nordeste também, e ele se embrenhou em comunidades evangélicas, ele disse: a alta sociedade brasileira não conhece o mundo evangélico. Eles leem muito, eles votam com consciência, eles se ajudam mutuamente, eles têm grupos pequenos que se reúnem nas casas, e não há quem fique desempregado que eles não ajudem um outro. Quando um perde um ente querido, eles choram juntos, e se não tiver parente, tem um irmão em Cristo que carrega a alça do caixão. Eles são aglutinados e comprometidos. O sociólogo escreveu na Folha de São Paulo. Deixa eu contar uma coisa para você que está nos assistindo em casa. Você precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e conhecer também os evangélicos, que é outra coisa. Terceiro, confundem evangelho com religião. Nós não somos uma religião. Cristianismo é um estilo de vida, mas nós não somos anti-religião, porque no sentido em que Tiago falou que religião pura e sem mancha para com Deus é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se afastar da corrupção do mundo, se santificando, nesse sentido praticamos religião. Mas precisamos dizer que evangelho não é religiosidade, evangelho não é um conjunto de dogmas, evangelho não é uma aglutinação de ritos. Evangelho é um estilo de vida de pessoas arrependidas pelo constrangimento imposto pelo sacrifício da cruz, e que nos leva a vivermos apaixonadamente por Deus e pelo ser humano ao nosso lado.
Evangelho é a boa notícia que leva ao arrependimento e que produz vida. Evangelho é a notícia explosiva de que agora em Cristo Jesus Deus nos aceita como seus filhos amados apesar de nós. Evangelho é o livramento da ira do verso 18 de Romanos 1, pela graça do perdão aos arrependidos. Por isso Paulo exclama no verso 16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque não é uma religião, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas há uma geração que tem vergonha da Bíblia, onde está contido o Evangelho. Vou mostrar para vocês. Jeremias viu isso e escreveu profeticamente no 6º capítulo, no verso 10. Eu separei para vocês, vai aparecer aqui atrás. Ele diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão desaliançados, despactados, desplugados, incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa, eu coloquei em letra graúda, vergonhosa. Você tem vergonha da Bíblia? Não, fecha os vidros aqui de casa, ninguém ouvir. Não, baixa, não, fala baixo. Música evangélica, está falando de Jesus. Baixa, vergonhosa. Não gostam dela. Não gostam dela. Tem vergonha. Agora o curioso é que essa mesma geração, mantenha Jeremias 6 aberto, você lê o verso 10. Essa mesma geração, Jeremias disse no verso 15, que tem vergonha da palavra, onde tem nela o Evangelho, não tem vergonha das coisas que devia ter vergonha, que as escrituras chamam de abominação, que a tradução ao pé da letra seria coisas nojentas. Eu vou ler para vocês e com vocês. Porventura envergonham-se de cometer abominações? Veja que no verso 10 ele tinha dito: eles têm vergonha da palavra, mas têm vergonha de cometer abominações? Ele pergunta, verso 15: pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem o que é envergonhar-se. Quer dizer, é uma geração que perdeu completamente a vergonha e não consegue identificar a vergonha, não consegue discernir o que é vergonha. Essa geração agora estão preparando materiais que já vem trabalhando há 70 anos atrás, porque o projeto deles é a longo prazo, para formar uma geração amoral, não é imoral, preste atenção, ela é amoral. Sabe o que quer dizer isso? É que a moral não atinja elas. Então se você falar assim para ela: isso que você está fazendo é errado, ele disse: não é errado nem certo, é o que eu quero fazer, é a minha individualidade, não é nem certo nem errado, é amoral, está aquém da moral. Seu padrão não serve para mim. Você está dizendo aí que é errado, pode ser errado para você, pode ser a tua verdade, mas não quer dizer que é a minha. Então Jeremias disse: nem sabe o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu os visitar
tropeçarão, diz o Senhor. Escutem, tem coisas que essa geração faz que eu não posso repetir aqui. Eu disse algumas de manhã, mas com muito cuidado, porque se eu for repetir o que eles falam, você vai se escandalizar. Alguns de vocês vão dizer: nossa, pastor, como é que o senhor fala uma coisa feia dessa? Não é para o senhor falar isso não. Como é que o senhor fala isso? Por exemplo, você pega a letra da música da menina que poeticamente, lindamente dançou nas Olimpíadas, arrebentou, uma atleta brasileira maravilhosa. Mas eu fui ver a letra da música, fui ver que a música tomou conta, é tão bonita, eu fui ver a letra. É impossível que eu diga aquela letra aqui para vocês sem que vocês se escandalizem. Se eu fosse passar para vocês aqui no telão o que as pessoas fazem na rua, e dizem assim: é isso mesmo, não temos que ter vergonha. Se eu passar aqui, você sai escandalizado. Então tem coisa que eles fazem que não dá para falar. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, versos 11 e 12. Acompanhe comigo. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Você sabe que o fruto do Espírito se contrapõe às obras da carne. Então ele diz aqui: não participem das obras que não têm fruto, que são das trevas. Pelo contrário, exponham-nas à luz. Outra tradução diz: condenai-as. Então não é só você não concordar, é você ser contra. Não é só você dizer: eu não faço, mas eu não tenho nada contra quem faz. Cada um faz o que quiser. Não, Paulo está dizendo: vocês como cristãos têm que dizer: isso aí não está certo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Alguém diz assim: eu faço o que eu quiser com a minha sexualidade. Está certo, até que isso não atinja outros. Por exemplo, um homem de 50, 60, 70 anos diz: o meu gosto sexual agora é por crianças de 5 anos de idade para baixo. Então eu tenho que me levantar e dizer: isso está errado. Mas é o meu gosto. Você não pode mandar no meu gosto. Não, no seu não. Mas eu posso dizer que o que você está fazendo com esta criança é errado. Vocês estão me acompanhando até aqui? Então não é só eu não ser racista. Não, eu não sou racista. Eu tenho que ser antirracista mesmo. Por exemplo, quando eu olho os técnicos de futebol da primeira divisão e eu vejo que só tem um que é negro, que é o do Fluminense, isso tem que me chamar a atenção. Então não é só eu não concordar, eu não fazer. Paulo disse, vou repetir: não participem das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, exponham-nas à luz, condenem, falem que está errado. Ah, mas aí eu não vou ganhar like. Você não precisa de like aqui, você precisa de like lá. Você precisa entrar na Nova Jerusalém e Jesus está fazendo assim, ó, like para você, ó. Valeu, filhão. E aí, mano, bem-vindo, bem-vindo, benditos do meu Pai. Porque muita gente quer os likes daqui e perde os likes de lá. E ele continua no verso 12. Preciso da sua atenção agora para continuar. Porque aquilo que eles fazem escondido, até mencioná-lo para nós, disse Paulo, a gente fica com vergonha de falar. O que eles fazem escondido, que hoje em dia não é mais escondido, é aberto, para a gente falar, mencionar, a gente fica com vergonha. Então, eu penso que essas três coisas confundem evangelho com evangélicos. Confundem evangelho com líderes evangélicos. E confundem evangelho com religiosidade. Eu acho que são fundamentais. Por exemplo, eles não sabem o que é, muitos deles, alguém que tem um pastor como você tem. Você pode dizer assim: o meu pastor tem uma casa onde ele vive, um carro que o transporta e as contas dele pagas.
Ele não tem cabeça de gado, ele não tem mansão, ele não precisa disso. Ele tem a casa que ele vive, tem um carro que ele... Mas o carro dele é bom. O problema é teu, quer ficar com raiva. Mas é dele. Mas é zero? Não, não é, porque ele não quis. Ele preferiu comprar usado. Então por isso que não é zero. Inclusive ontem fui levar uns meninos em casa e atropelei um rato que mais parecia um cachorro. Se jogou na frente do carro, eu tentei desviar. Não para livrar o rato, mas para livrar o carro. Tentei desviar, mas o rato se tacou na frente, porque era um rato suicida. Então não tinha escapatória. E o rato, não sei se morreu ou está convalescente. Não fui também nos hospitais para dar uma olhada. Segui, não parei para atender o atropelado. Mas também não tinha nenhum policial para dizer, não parou para ver. Segui. Então, é tranquilo isso. E eu tenho quase 30 anos pregando o evangelho. Sou pastor da maior igreja do município, que vai construir o maior auditório de vão livre da região serrana. Para cultos. Tem mercados, outras coisas, mas auditórios para cultos ou teatro, nesse formato de anfiteatro, é o maior da região serrana. Mas não preciso. Fiquei um ano andando a pé. Ô, pobreza, hein, pastor? Não, porque eu quis, fiz um voto com Deus, queria andar a pé. Fiquei um ano, porque quis. Não me falta nada, sou próspero. Mas fico com raiva. O senhor parece um ator de Hollywood. O problema é teu ficar com raiva. Denzel Washington fica todo feliz de parecer comigo. Então, tranquilidade, irmãos. Porque não temos apego a nada. Tenho mais de 2 sapatos, porque a mulher não deixa eu ficar com um só. Então, o meu coração é para Cristo. É por isso que cada vez que você chega aqui, você vê um negócio novo. Você chegou, já viu tecnologia nova, ele chegou. Só reparar, vai na salinha das crianças melhor que as escolas particulares. Aqui, o nosso sistema de corpo de bombeiro aqui em volta, esses canos vermelhos que você vê aqui em volta, essas mangueiras gigantes, esses centros, é de shopping center. Então, queridos, é com muita paz. Aí termina um congresso desse de mulheres, elas ganhando as mulheres, resgatando, tentam botar tudo lá embaixo para todo mundo vir. Aí agora como vai ser? Conseguimos pagar, glória a Deus, porque quem sustenta a obra de Deus é o próprio Deus. Não é homem que sustenta. Então as pessoas confundem muito o que é evangelho. Mas há uma quarta coisa que eu preciso dizer, e já estou caminhando para o final. É que talvez, só talvez, você me dá um momentinho para eu tomar uma água? Talvez, mas só talvez, as pessoas sentem vergonha do evangelho por causa da perseguição. Quem aqui já sofreu perseguição na sua escola, que você era crente? Faz assim. Te olharam assim meio atravessado. E hoje em dia nem é tanto, porque na minha época, na minha sala eu perguntava, quem é crente? Um lá no meio levantava a mão assim, mais ou menos. Agora tem muitos. Olha o que Pedro escreveu. 1 Pedro 4, 13, 14, 15, 16. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha aqui para mim, e olha aqui para o telão. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu já fui para a capa do jornal diário dessa cidade, quando estávamos na frente da rodoviária, porque levantaram um processo contra mim. Mas processo por quê? Peguei algo que não era meu? Maltratei alguém? Não, porque estávamos cantando muito alto e orando muito alto.
E ficamos 1 ano sem som amplificado. Eu botava uma cadeira no meio do auditório e ficava em pé na cadeira para pregar. 40 pessoas subiam aqui no altar para puxar o louvor. Grande é o Senhor. Para o pessoal ir cantando. 1 ano. Mas eu me senti tão ofendido que eu fui para casa. Chorei e orei a Deus dizendo: Senhor, estão dizendo que eu sou perturbador do sossego alheio. Deus falou para mim: tá bom, meu filho, você está quase ficando Elias. Que Elias era chamado o perturbador de Israel. Aí me lembrei de João 6, que Jesus pregou uma mensagem, já estava com mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Bota lá em João 6, mais 5.000 mulheres. O pessoal casava rápido naqueles tempos. 4 filhos para cada um, não tinha internet nem televisão. 30.000 pessoas no deserto. Jesus pregando. E quando terminou a pregação, Jesus terminou de orar, que abriu os olhos, só tinha 12. E os 12 vieram reclamar da pregação. E Pedro chega para Jesus, está lá na sua Bíblia em João 6. Pedro chega para Jesus e disse: Mestre, a gente está trazendo as pessoas, convidando as pessoas. Você sabe que não é fácil convidar, não. Devia ter um dos 12 dizendo: logo hoje que eu trouxe minha família toda. Trouxe vários visitantes. Quem pode ouvir essa pregação do Senhor? Duro é esse discurso. Aí o que Jesus disse? Desculpem, domingo que vem eu vou baixar a bola, porque não podemos perder a clientela. E a gente aqui não está formando discípulos, a gente tem clientes. E aí Jesus falou assim: e o freguês sempre tem razão. Não foi isso? Não. Jesus chamou os 12 e falou: nossa, mas ficou isso tudo? Por que Jesus reclamou ter ficado isso tudo? Porque ele viu que Judas não foi embora. Ele falou: mas que ele ficou? E Jesus virou para os 12 e falou: vocês não querem aproveitar que a turma está indo, que já comeu pão, e está indo, e ir também não? E aí Pedro virou para Jesus e disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Lindo ou não é? Não. Horrível. Que o que Pedro estava dizendo basicamente era o seguinte: vocês não querem ir embora? E Pedro olhou para um lado, perguntou para João: já abriu a Hillsong aqui? Tem outra congregação que a gente pode? Tem outra? Não. Salvador só tem um só. Aí virou para eles: para quem iremos nós? Porque igreja você pode escolher várias, mas Salvador só tem um, que é Jesus Cristo. E aí ele diz: para quem iremos nós? Se só tu tens. Basicamente ele estava dizendo: fazer o quê? E aí Jesus diz em seguida: não escolhi a vós os 12, mas eu escolhi um diabo. Um de vós é um diabo e vai me trair. Então Jesus estava dizendo: por que Judas não foi embora? E ele não foi, continua ali. Olha o que disse: quando você sofre justamente, injustamente, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Foi a pressão que nos empurrou para a sede própria. Precisávamos passar pelo que passamos para chegar onde chegamos. Você está passando pelo que você está passando porque Deus tem planos maiores na sua vida lá na frente. Tem que passar. Mas olha o que ele diz em seguida: que nenhum de vós sofra como homicida. Não é emicida, é homicida. Que nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Aí não, aí o problema é teu. Mas se você sofre como cristão, não fique com vergonha. Antes,
Glorifique a Deus. Se fosse feita uma investigação para te condenar caso você fosse cristão, será que eles encontrariam motivo suficiente para te condenar? Se nós estivéssemos numa reunião num país desses comunistas e entrasse pessoas armadas e dissesse assim: quem não é crente pode ir embora, porque nós vamos matar os crentes que estão aqui. Será que você não ia jogar sua Bíblia para o colo de quem está do lado? Quem jogou essa Bíblia em cima de mim aqui? Eu nunca fui, nunca sou e nunca serei, e tenho raiva de quem é. Ou será que você ia dizer: eu sou dele? Não é congresso, eu sou dele e ele é meu. Faça o que acharem que devam fazer. Como você se sentiria se o seu pastor fosse preso? Imagina alguém perguntar: cadê seu pastor? Está lá no alto. Morreu? Não, no alto. No alto onde? No bairro ali. Mas não, está preso. Aleluia. Ah, teu pastor é preso? Por quê? Falaram que ele está fazendo discurso de ódio, porque ele falou que Jesus ama todas as pessoas, mas que Jesus quer transformar as pessoas, e aí as pessoas não gostaram. Como você se sentiria? Olha o que Paulo disse a Timóteo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quem ainda não tem filho, que está pensando em no nome para o seu filho, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou. Sabe o que quer dizer recreou? Animou minha alma e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo estava preso. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, mesmo texto na nova tradução na linguagem de hoje: que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, porque muitas vezes me animou e não teve vergonha de mim, por eu estar na cadeia. Deus tem motivo para ter vergonha da gente, Ele não tem. Nós não temos motivos para ter vergonha de Deus, e temos. Que coisa! Jesus não tem vergonha de chamar você de mano. Está na Bíblia, eu vou te mostrar. Jesus não sente vergonha de te chamar de mano, de irmão. Quando você morrer, que você chegar no céu, se vier um arcanjo e desembainhar a espada, quem está aí, Jesus vai chegar e vai dizer: não, chega para lá, chega para lá, pode entrar, é meu mano, entra aí, mano. Ele chama a gente de irmão. Está na Bíblia, Hebreus 2:11. Porque assim o Jesus que nos santifica, assim como nós que somos santificados por Ele, todos são de um só Pai. Temos um Pai só, que é Deus, por cuja causa Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Se você fosse irmão do Neymar, você estava todo: eu sou irmão dele. Sou irmão do cara aí, ó. Se fosse irmão do Cristiano Ronaldo, você é irmão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele não tem vergonha de olhar para mim e dizer: Arcelinho é meu irmãozinho, irmãozinho enrolado, mas é meu irmãozinho. E Deus Pai não tem vergonha de nos chamar de filhos. Está na Bíblia, vou ler com você, olha que lindo. Hebreus capítulo 11, verso 16. Mas agora desejam uma cidade melhor que Teresópolis. Cidade melhor que Teresópolis. Ontem eu atropelei um rato, e um especialista disse para mim que em Teresópolis tem 5 ratos para cada pessoa. Ele disse para mim: aqui em Teresópolis tem 1 milhão de ratos. Eu falei: mas para que tanto? Mas agora desejam uma cidade melhor que Teresópolis, que o asfalto lá é de ouro, irmãos. Tem buraco não. Isto é,
a cidade celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já nos preparou uma cidade. Portanto, eu termino com esse portanto. É o que Paulo disse a Timóteo. Portanto, meu querido irmão, também você que está em casa, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, disse Paulo, que sou prisioneiro seu, antes participo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, e não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que se manifestou agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção, pelo Evangelho, para qual eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos não-judeus, por cuja causa sofro também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você vive em santidade, não tem do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Aí alguém diz: mas eu tenho vergonha, eu não posso fazer nada, apóstolo. Se você tem vergonha de Jesus, veja o que ele diz para você. Está em Lucas, vai aparecer aqui atrás. Porque qualquer que de mim tiver vergonha e das minhas palavras, o Evangelho está na palavra, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Marcos lembrou algo que Lucas não lembrou. Marcos, em Marcos 8:38, lembrou que essas pessoas que têm vergonha de Jesus, não têm vergonha de ser uma geração adúltera e pecadora. Eu vou ler para vocês. Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, não tem vergonha de ser adúltera, não tem vergonha de ser pecadora. Qualquer dessa geração que se envergonhar de mim, disse Jesus, e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Eu destaquei a palavra santos. Pode olhar aqui no telão que o santos está bem grandão. Em contrapartida, a frase geração adúltera e pecadora, com vergonha de quem é santo, com vergonha de santidade. Tem vergonha de santidade, mas não tem vergonha de sujeira. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí onde você está mesmo assentado, fecha seus olhos, põe a mão assim no coração. Você que está em casa também, se quiser, pode pôr a mão no coração. Eu quero fazer uma oração com você. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu te recebo em meu coração como meu único Deus. Eu recebo o teu Filho Jesus como meu único Salvador. E eu recebo o Espírito Santo
como o transformador da minha vida. Tua palavra diz que quando uma pessoa ouvir a pregação do Evangelho, que são as boas notícias, que dizem que se uma pessoa se arrepender e crer, ela é aceita, não para ser membro de uma igreja local, mas ela é aceita na tua família, e ela estará contigo por toda a eternidade. A tua palavra diz isso. Eu ouvi a pregação do Evangelho, e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados, e por favor, ó Pai, que eu venha a nascer de novo, a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E como Paulo, não me envergonharei do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é o mesmo que os evangélicos. O Evangelho não é o mesmo que líderes evangélicos. O Evangelho não é ter uma religião. O Evangelho é perseguido, mas o Evangelho é o poder do Senhor que me salva de mim mesmo, das minhas crises existenciais, da condenação e do inferno, e me dá o direito de chamar de Pai, ter Jesus como meu irmão mais velho e ter a vida eterna. Te amo, Deus, por me aceitar. Não sou eu que te aceito, é você que me aceitou. Te amo, Deus, em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode ficar em pé no seu lugar. Escutem. Se você fez esta oração pela primeira vez, ou você em casa fez pela primeira vez, você que está aqui, você vai ver que tem umas pessoas que estão nessa reunião, que usam uma camiseta preta e está escrito servir e amar, e tem uma cruz. São os voluntários aqui da igreja. Você que fez essa oração pela primeira vez, você, por favor, nos deixe saber quem é você. Nos deixe te conhecer. Você que está em casa pode fazer isso colocando a câmera do seu celular, por exemplo, nesse QR Code, ou entrando em contato com esses telefones que são o WhatsApp. Nos deixe saber quem é você em casa e nos deixe saber quem é você aqui. Porque se você nos deixar saber quem é você, nós vamos te ajudar. Você vai ganhar um livro, nós vamos te ajudar com literaturas, nós vamos te ajudar com discipulado, nós vamos te ajudar te orientando, nós vamos te ajudar com os seus desafios na sua vida. Nos deixe de conhecer. Não seja só como alguém que entrou numa sala de um cinema, viu um filme e foi embora. A colheita é um lar, a colheita é uma família. Nos deixe saber quem é você, porque nós queremos te ajudar. Quando terminei de escrever esta mensagem ontem à tarde, no fim da tarde, eu vi que o Daniel, esse rapaz que está aqui atrás de mim, dá para vocês verem quem é o Daniel, né? Quem mais tem cara de Daniel é o que está no meio. O Daniel tinha colocado no grupo do louvor as músicas que iam cantar hoje. Em um dos grupos, nós temos vários grupos de louvor. Por acaso eu abri o zap ali e ele tinha acabado de colocar. E eu estava enviando o programa do culto de hoje de manhã. E aí ele colocou a lista das músicas. Qual era o nome da primeira música? Não me envergonharei. Aí eu terminei a mensagem, não me envergonhei, e pensei, o Espírito Santo está cuidando da reunião.
O Espírito Santo estava pensando em você aqui e você que está em casa. Então nós vamos fechar essa reunião de hoje cantando Não Me Envergonharei. Agora, ela é uma canção mais para cima. Normalmente depois da mensagem a gente quer uma música de quebrantamento, mas essa é uma música para cima. E nós vamos declarar: não me envergonharei do Evangelho. E quem não sabe essa canção vai aprender. Aí no final do culto, o Daniel me disse, foi a Sara que escolheu essa música. Então quem escolhe que se vire, vai cantar, que eu não sei como é, né? Não tire a máscara, mas diga para umas 5 pessoas: não me envergonharei do Evangelho de Cristo.